Da Câmara de Governança Fundiária do Consórcio da Amazônia Legal, senhor Bruno Como. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu pensei que tu fosse falar que tu vinha com a camisa do Remo, né? Podia fazer pelo menos essa gentileza, né, com teus anfitriões. Não, claro, não vamos entrar em conflito, porque tem um paysandu que já me olhou ali, atravessado. Bem, meus amigos e amigas, é com muita satisfação que nós os recebemos na nossa casa, recebemos em Belém do Pará, onde vai ocorrer a COP da Floresta, a COP de todos nós. Queria saudar aqui, primeiramente, a nossa presidente em exercício do consórcio. Não é presidente, tá? É brincadeira. Mas a Vanessa, que... Não, de jeito nenhum, na verdade, eu quero lhe valorizar. A Vanessa, que tem a responsabilidade de manter a alta competência para estar acompanhando nossos governadores, o secretário executivo Marcelo Brito também. Então, leve o nosso agradecimento por todo o apoio, porque foi justamente nessa gestão do consórcio que a Câmara Setorial de Governança Fundiária ascendeu em nível de prioridade, em nível de importância. Éramos apenas um projeto e o Marcelo Brito levou essa pauta mais uma vez para o consórcio, sensibilizou nossos governadores de forma alinhada com o que já existia de entendimento dos nossos governadores e criou-se essa Câmara Setorial tão importante que ela é transversal a todas as outras agendas. Por isso que ela é muito importante, não só para o desenvolvimento da Amazônia, mas para o desenvolvimento do Brasil. Também queria saudar o João, meu conterrâneo de sangue, posso dizer, amazonense, já que eu também tenho sangue amazonense, decorrente da minha mãe. Né? Uma felicidade muito grande estar te recebendo aqui, juntamente com todos os representantes do INCRA, que vem prestigiar o nosso evento e, acima de tudo, contribuir tecnicamente. Muito obrigado a todos os superintendentes, a todos os diretores que estão aqui presentes. Moisés, meu amigo Moisés, né? Ombros de sorriso e de choro também, né? Moisés acolheu, juntamente com o ministro Paulo Teixeira, no governo federal, os órgãos de terras. Passou a escutar, juntamente com a sua equipe extremamente qualificada, como já foi citado a doutora Shirley, como é o Vitor aqui também, o Sérgio, o Danilo e todos os demais membros do MDA, abriram um canal de diálogo muito importante com os estados. Canal este que não existia, canal este que era totalmente bloqueado para os estados. Então, Moisés, apenas o aceno que você, através do ministro Paulo Teixeira, deu para os estados, já demonstra uma busca de uma governança fundiária do país. Aqui eu não estou falando em nome do estado do Pará, eu não estou falando em nome dos demais órgãos de terras, como coordenador da Câmara. Aqui eu estou falando mesmo como um técnico da área, que desde 2007 trabalha com regularização fundiária. Então, é um posicionamento diferente para a gente justamente alcançar resultados diferentes que o nosso país precisa. Porque eu costumo falar que nós somos todos aqui, todos, somos especialistas em problema fundiário. Se eu chegar lá com o Tiago vai saber de qual é salteado quais são os problemas fundiários. Se eu chegar lá com o Anderson, sabe de qual é salteado. E se eu juntar os dois, vai ser o mesmo problema, só com dores diferentes, proporções diferentes. Então, a gente parte agora do momento, e sempre foi essa intenção do consórcio dos governadores, de deixarmos de sermos especialistas em problemas e passarmos a ser especialistas em solução fundiária. Solução. Para a gente sair desse looping, Vanessa, que nós temos de problema, aí vem uma grande teoria, vem uma grande tese que alguém pensou, e essa tese não tem adesão, não tem aderência à realidade prática. E eu tenho absoluta certeza que aqui todos nós estamos preocupados, na verdade, com o resultado. Qual é o nosso resultado?
é entregar serviço público de regularização fundiária. Se a gente não entregar, o nosso serviço público, ele não funciona. Esse é o nosso objetivo, entregar resultado, entregar título, entregar regularização fundiária, segurança afetiva, porque, acima de tudo, essa senhora que recebeu esse título, mais do que a segurança jurídica, ela tem agora a segurança emocional, do que representa para ela e para a família dela, principalmente. Então, toda vez que a gente entrega um título no ITERPA, por exemplo, e é o mesmo sentimento compartilhado por todos os presidentes de órgãos de terras, é o seguinte: eu não estou regularizando uma terra apenas. Eu estou protegendo uma família. Eu estou protegendo territorialmente uma família, um espaço que é importante, que é o nosso seio familiar. E claro, para isso, a gente tem que trabalhar sempre em parceria. Por isso que eu falo que a gente nunca vai fazer regularização fundiária sozinho. A gente precisa de parceiros, mas parceiros que estejam imbuídos também com esse sentimento de resolução. Então eu quero agradecer aqui também ao IPAM, à GIZ, ao Fundo Vale e todos os demais parceiros que nos apoiaram aqui neste evento, para a gente estar realizando. Porque quando a gente começou ainda, lá na época da pandemia, a falar apenas de um projeto de regularização fundiária no consórcio, esse aqui era o nosso sonho. A gente já almejava isso, não é verdade? Pensava, mas a gente sabia que tinha um longo caminho, tinha uma pandemia para avançar. E claro que nesse processo vão vir à tona várias situações porque a gente precisa enfrentar. A gente precisa enfrentar, a gente precisa sentar, a gente precisa conciliar. E nesse sentido eu quero agradecer, em nome da doutora Moema Belusso, que está aqui, né, a toda a parceria da Noreg, a toda a parceria da ONR também aqui presente no evento, porque se a gente consegue trazer os nossos parceiros, os atores da regularização fundiária, é porque a gente tem um compromisso de não resolver apenas o título, mas tudo que as pessoas precisam para, de fato, ter a segurança jurídica, como o registro. E eu converso com a Moema, eu falo assim: Moema, tem coisas, tem dores que são necessárias para a gente poder trazer à tona e buscar a resolução. É muito dolorido, né, Moema? É muito difícil, né, André? É muito difícil. Mas o desafio foi posto para nós, técnicos. Por isso que justifica o tema do nosso encontro. É um encontro técnico. É um encontro dos especialistas em regularização fundiária. É o encontro de quem tem experiência na ponta e sabe como resolver o problema. É a valorização do conhecimento operacional sobre regularização fundiária, da gente ter a capacidade, por exemplo, do Reneval lá no Amapá, saber como é que ele consegue entregar mais resultado promovendo as ações de regularização fundiária. Então, eu agradeço muito todo o esforço de vocês de estar aqui no final do ano, como foi colocado pelo Moisés, todo o esforço das equipes que organizaram esse evento para todos nós, mas justamente para a gente aproveitar cada momento deste evento. Cada momento para você dialogar com seu colega, fazer o teu network, trocar experiências, para você poder voltar para o seu gabinete e repensar, inclusive, como você está fazendo regularização fundiária e como você pode contribuir com a regularização fundiária. Aproveitem, a gente vai ter muita discussão aqui, muitas conversas e, acima de tudo, mostrar que nos estados tem que estar incluídos no processo de construção da agenda de governança fundiária. Não há governança fundiária sem a participação e mais. Nos estados surgem as grandes soluções para a gente poder implementar essa tão sonhada regularização fundiária. Vamos encerrar o tempo de falar da falta de regularização fundiária. Agora a ordem é nós debatermos um Brasil com regularização fundiária e todos os estados aqui presentes já provaram que é possível, sim,
fazer regularização fundiária no Brasil. Muito obrigado a todos, bem-vindos, excelente evento. Aqui conosco compartilhando a sua experiência exitosa, e a próxima experiência será feita pelo presidente do Instituto de Terras do Pará, senhor Bruno Cono. Obrigado, bom dia mais uma vez. Mas antes de colocar o chapéu do ITERPA, eu vou continuar com o chapéu de coordenador da Câmara. E vocês conseguem alcançar a quantidade de ações que os estados estão fazendo em termos de regularização fundiária. Vocês conseguem imaginar o esforço dos estados para promover todas essas ações, estruturar os seus órgãos de terras, criar, como disse nosso presidente Anderson, a logística. Uma vez um deputado falou que ele acompanhou uma operação do ITERPA, ele falou, nossa, isso aqui é uma operação de guerra. Vocês fazem uma operação de guerra. Então, para a gente chegar justamente no momento do título, ou seja, e mais do que isso, a visita de casa a casa, a visita de lote a lote, você para escutar a história das pessoas, tomar o cafezinho com elas, escutar todas as dificuldades emocionais, né, dona Sônia, né, de pessoas que têm alto grau de vulnerabilidade, porque aqui toda a gente está falando, pessoal, acima de tudo, o nosso público são pessoas vulneráveis, seja da agricultura familiar, sejam comunidades quilombolas, sejam agroextrativistas e sejam os beneficiários da REURB-S. Acredito que, assim como o ITERPA, 80% do atendimento de vocês está destinado para esses atores sociais. Então, realmente é um investimento do Estado. Eu fico muito feliz quando eu vejo diversas ações sendo implementadas na Amazônia, muitas inovações, muita dedicação das equipes, comprometimento dos gestores, dos governadores, como foi colocado muito bem aqui. Sem a decisão política dos governadores de implementar essa agenda, isso não sairia nem do papel, seria mais um slide de PowerPoint que a gente estaria apresentando aqui. Exige preparação de mão de obra, como foi colocado também, porque sem mão de obra qualificada, imaginem, todo mundo só falava de problema de regularização fundiária. Hoje nós estamos avançando na regularização fundiária e falta mão de obra. Falta engenheiro cartográfico, falta agrônomo, falta arquiteto. Então, é muito importante a gente enfatizar a importância da questão técnica envolvendo o processo decisório de regularização fundiária. Ela é uma política pública, mas ela tem que ser coordenada através de gestões técnicas. E é isso que a gente visualiza aqui. O apoio técnico de todos os presidentes de órgãos de terras nas suas decisões e orientações. Então, eu vou tirar agora o chapéu, mas fique esse destaque para vocês, o quanto é importante, o quanto já está sendo feito na Amazônia em termos de regularização fundiária. Porque a gente escuta muito, né, Renê? Ah, não estão fazendo nada. É porque realmente nem para eventos que falam sobre regularização fundiária estão botando os estados na mesa. Materiais sendo produzidos sem a participação dos órgãos de terras. Não só estadual, federal também. Então não tem como ter legitimidade qualquer material dessa natureza. Não há um engajamento das nossas próprias equipes em relação a isso. Então por isso que a gente fez questão de convidar atores importantes aqui para estar debatendo, construindo, sempre numa ponte de construção para a gente buscar solucionar o problema. Vamos lá. Bem, é o que eu mais escuto aí nesses fóruns.
secretária Renata. Ó, tem que mudar a legislação. Tem que mudar a legislação. Será que é só isso mesmo? Será que é só mudar, presidente Gabriela, a legislação? Os estados estão fazendo regularização fundiária. E eu não estou falando só dos estados da Amazônia Legal. Trago exemplos aqui do nosso diretor-presidente do ITERPI, nosso amigo Rodrigo Cavalcante, está fazendo um excelente trabalho lá no estado do Piauí, avançando bastante na pauta. Nossos amigos de São Paulo, do ITESP, também, que nos prestigiam aqui nesse momento. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, na verdade, a gente percebe que há no Brasil um movimento dessa nova cultura, como foi colocado aqui, da existência de regularização fundiária e não da ausência. Quantos momentos nós participamos para defender o quê, doutor Max? A falta da regularização fundiária. A falta dela. E o quanto ela fez falta e quanto ela é cara para todos nós, brasileiros. Então, no Pará, nós adotamos 12 eixos estratégicos para a implementação da política pública, para estruturar uma política pública. E eu coloquei 8 dos 12, porque eu também vou respeitar. Não vou fazer valer minha posição de coordenador, eu vou respeitar, tá? Fiquem tranquilas aqui, tá bom? Não se preocupem. Decisão política, como foi colocado, mas aqui é sempre focado num objetivo que é a transição energética e a política de descarbonização que o governo do estado adotou e colocou como norte para o estado do Pará. E essa política foi iniciada em 2019. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, ela teve um start a partir de uma decisão política do governador do estado, Helder Barbalho, a partir de 2019. Atualização legislativa, e eu coloco um ponto importante, vamos precisar criar novos instrumentos jurídicos de regularização fundiária. Os instrumentos que existem, eles já não atendem à sociedade do século XXI e os seus anseios. Não se falava em bioeconomia, não se falava em mercado de carbono, não se falava em baixas emissões. O modelo que existia, que ainda perdura, é o modelo do uso alternativo do solo para você regularizar terras. Então nós vamos precisar sim de inovação jurídica na área de regularização fundiária. Condições de trabalhos adequadas. Como é que a gente vai fazer a regularização fundiária? O nosso amigo Serafim, presidente Serafim, ia fazer regularização fundiária com os carros velhos que ele herdou quando tomou frente do Intermate. Como é que a secretária Renata vai fazer regularização fundiária com 2 equipamentos de georreferenciamento? O ITERPA nós recebemos o ITERPA com 8 equipamentos. 8, dos quais 3 não tinham condições de uso. Então, como é que eu vou responder à sociedade com um trabalho de qualidade sem um material adequado? Inclusive, tem uma pessoa aqui, que é a nossa coordenadora de georreferenciamento, que é a Soraya, e ela falava assim, nossa, o presidente do ITERPA cobra muito setor técnico. Mas foi o lugar que a gente mais fez investimento. E a quem mais é dado, mais será cobrado. E eles respondem realmente a demanda, a toda vez que são chamados para cumprir. Então tem que melhorar as condições de trabalho, sim. Sem estrutura não tem como entregar serviço de qualidade. Inovação e desenvolvimento de tecnologia fundiária, no caso do estado do Pará, nós desenvolvemos esse CARF. Sem tecnologia também, esqueça. Eu resolvo toda a minha vida no celular ou no computador. Por que eu não resolvo a regularização fundiária? Que medo é esse de investir em regularização fundiária? Gestão de pessoas e processos com foco no resultado, como eu já falei para vocês. A gente tem que entregar serviço público. E eu tenho que organizar. No início do ano, a gente estabelece metas lá no ITERPA. E todo mundo me olha incrédulo quando eu falo a meta do ano. Porque ninguém também acredita, mas eu acredito. E a gente tem conseguido, não é verdade? Contabilidade fundiária para a destinação de terras públicas é um trabalho fundamental, eu digo que é o trabalho de saneamento básico da regularização fundiária, para a gente fazer o ajuste das bases do governo federal
com o do governo do estado. Sem esse trabalho, a gente vai ter problema em emitir os títulos. Sem esse trabalho prévio, nós não vamos conseguir emitir os títulos de terras. E, consequentemente, nós não vamos conseguir registrar. Então, por isso que é fundamental esse trabalho de contabilidade, até para acabar com aquela história. Marcelo, área do Estado ou área da União? De quem é essa área? Parceria e engajamento social, e aqui nós temos um grande exemplo de parceria, tanto que estamos todos aqui, reunidos, debatendo tecnicamente, de forma qualificada. O engajamento social. A Isa colocou uma situação que é muito similar, que acontece acho, em todos os estados. Quando você chega para fazer uma ação de regularização fundiária, o que as pessoas falam? Eu não acredito. Será? Será que isso é verdade? E ela está acontecendo. Então os próprios órgãos de terra estão ganhando credibilidade nas ações de regularização fundiária. Isso é bom para todos nós como profissionais. Isso valoriza o nosso trabalho. E o que eu sempre defendo, tem que ter um processo educacional, que a gente chama de educação fundiária. As pessoas têm que aprender sobre regularização fundiária. É fundamental. É tão importante o meio ambiente que você tem educação ambiental. É tão importante o trânsito que você precisa ter também educação no trânsito. Então a gente precisa justamente falar mais sobre esse processo de capacitação de regularização fundiária. Bem, dentro desse processo todo de reestruturação, nós já conseguimos aumentar em 600% a produtividade. Nós criamos um laboratório de inovação e desenvolvimento de tecnologia fundiária, que a gente precisa desenvolver, e a gente tem muito para fazer ainda. Gestão compartilhada, gestão fundiária compartilhada, e o nosso exemplo aqui é a nossa mesa quilombola. Eu quero saudar aqui o professor Trecani, que é um agente ativo, doutora Herena também, o Ministério Público presente, a Universidade Federal, o Ministério Público, no qual é o ambiente que nós, através de forma coletiva, a gente consegue fazer planejamento, execução e acompanhamento da regularização fundiária dos territórios quilombolas. Nós já, desde 2019, através do SICAF, nós chegamos a 3.548. Na verdade, esse número já está desatualizado. A gente já chegou a 30.901 títulos expedidos só no SICAF. Mas temos também os processos físicos, né, da primeira fase da gestão que também foram emitidos. 44 títulos coletivos desde 2019 até então. Transferência de conhecimento de tecnologia, ampliação da rede de parceiros através da seção do SICAF, seja para os estados, como também para o governo federal, para fazer a distribuição. Nós arrecadamos mais de 11 milhões de hectares em terras públicas do estado. Um processo de arrecadação e matrícula dessas glebas. E a segurança jurídica documental e integração com o INCRA, trabalho todo desenvolvido também com a ANOREG e a ONR para a gente conseguir fazer a integração, a interoperabilidade entre os sistemas para que a gente tenha os títulos já registrados, faça entrega dos títulos registrados. Está aqui os números de dentro do SICAF, atualizados, 3.911 títulos. Esse aqui... 30 mil, desculpa, 30 mil. 30 mil. Esse aqui ainda é um spoiler, tá? A gente está em desenvolvimento, que é justamente o nosso dashboard de arrecadação de terras públicas. Ou seja, a gente vai conseguir enxergar melhor e fazer uma gestão melhor das terras arrecadadas, das terras que foram arrecadadas e matriculadas e daquelas que estão destinadas e que faltam destinar. Um trabalho feito através também de parceria. No caso aqui foi uma parceria ITERPA e a TNC, para a gente poder colocar no ar esse trabalho. Meus amigos, não estourei meu tempo, né? Na hora? Pois é. Muito obrigado a todos. E mais uma vez, ressalto a minha alegria, não só de ter vocês aqui, mas de poder compartilhar com os presidentes e secretários dos órgãos de terras todo esse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo pela Amazônia e que vai refletir positivamente para o Brasil. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, presidente. Vocês estão abusando de quem os recebe. Não, brincadeiras à parte. Na verdade, eu acho que... o que eu acredito. Como eu coloquei mais cedo, eu sou um grande otimista realista. Eu acredito muito que tudo que foi exposto a respeito dessa consolidação de espaços, de debate, tudo isso é um processo. A gente vive um processo. A gente vive um processo de conhecimento, um processo de amadurecimento, um processo de identificação dos atores que são necessários nesse processo, que não existia. Né? Ninguém sabia quem era quem, ninguém conhecia a dor de cada um. Hoje, eu posso chegar e falar qual é a dor da Noreg. E a Noreg pode dizer já consegue identificar quais são as minhas dores. Então, a gente parte disso de um processo. Quando a gente vai conversar com o investidor, era muito difícil. Por quê? Porque a ideia do investidor, lá do financiador, era justamente, exclusivamente, o medo de investir em regularização fundiária. Porque não existia nada. Então, o que a gente precisa cada vez mais é nós investirmos, de fato, nesses espaços de debate, como nós temos no consórcio, né? Estimular que os outros estados das outras regiões também façam os seus consórcios, é de extrema importância. E eu falo isso porque nós ganhamos uma legitimidade para estar dialogando com os outros órgãos e parceiros fantástica. Foi um divisor de águas. Porque não é só um estado falando, a gente atua em bloco. A gente dialoga, conversa internamente, monta as nossas pautas bem alinhadas e começamos a atuar em bloco. Então vejam que tudo é um processo de amadurecimento de todas as partes. E todas as partes querem o quê no final? A regularização fundiária. Então, a gente também tem que ter cuidado, eu digo muito para a minha equipe assim, quando a gente vai falar da gente, nos cobrar, a gente pega aquele chicote mais pesado de 3 pontas e bate na gente. Porque a gente se cobra demais. Mas eu acredito que o ambiente que nós temos hoje, de conversa, de alinhamento, de astros, eu falo que é alinhamento de astros, eu acho que é fundamental. É um processo, e a gente tem que entender isso. É um processo de compreensão política, jurídica, técnica, interinstitucional. Mas eu acredito, sinceramente, o quanto nós estamos avançando. A gente vê isso, a gente percebe isso. E está aqui mais um exemplo da nossa conversa e os nossos diálogos. As coisas não vão se resolver numa primeira sentada, numa conversa. A gente vai construir. A gente vai aprender. A gente tem muito que aprender ainda sobre regularização fundiária, gente. É muita prepotência alguém chegar e falar que sabe tudo de regularização fundiária. Então, assim, por isso que é tão importante esse evento. E eu saio muito entusiasmado daqui, porque eu já vou botar lá no grupo, eu falo, olha, bora fazer o segundo logo, que vai ser um negócio bem bacana, bem maior. Porque a gente tem muito a aprender, mas também, Serafim, a gente tem muito a ensinar. E é nesse ambiente fora de vaidades, é nesse ambiente dentro desse propósito que é promover a regularização fundiária, que nós todos temos que estar imbuídos. Que eu tenho certeza que, se o estado do Pará faz e qualquer dos outros estados fazem, é porque tem já as parcerias estabelecidas nos órgãos, nos seus estados, seja com o movimento social também, seja com o setor produtivo também. Sempre focar no quê? No fim, que é o objeto, é a regularização fundiária, que depois vai repercutir diretamente em tudo que a gente fala. Mercado de carbono, o financiamento climático, bonito, né? Financiamento climático. Mas, na verdade, o que a gente está precisando é fazer o básico. É fazer a regularização fundiária, registrar,
para que a pessoa realmente tenha o básico para dali conseguir usar aquilo como trampolim. Aí sim, aí entra a política do clima, aí economia de baixo carbono, tudo estruturado a partir do trabalho de todos nós, para a gente também acabar, são grandes exemplos que a gente tem aqui, para acabar com os quebra-galhos. Renê, tá bom de distorcer o uso do CAR. Eu fico muito triste em ver o estado que o CAR se tornou, doutora Eliana. Totalmente distorcido. Então a gente tem que inverter a lógica e entender que existe solução fundiária e aí sim a gente passa a ter estrutura para ter uma regularização ambiental efetiva. Aí sim a gente estrutura para ter um pagamento de serviço ambiental efetivo. Porque senão a gente vai rodar e vai cair no mesmo problema. Ah, não tem um fundiário, para tudo. Para tudo. Então aqui, olha, 9 exemplos bem-sucedidos de regularização fundiária. Então a gente não precisa mais de quebra-galhos. Agora nós temos regularização fundiária. E aí a gente precisa escalar. Obrigado. Acontecer cada vez mais para que nós, presidentes do Instituto de Terras da Amazônia Legal, possamos estar cada vez mais unidos nesse propósito e buscando soluções, caminhos para que a gente avance. Então, mais uma vez, quero lhe agradecer por estar nos proporcionando esse debate. Muito obrigada. Eu vou ficar nesse aqui. Eu estou no meio aí. Não. Para escalar, particularmente, eu acho que nós demonstramos aqui, todos os órgãos de terras, que algo está sendo feito. Que, na verdade, algo não, muita coisa está sendo feita. Que há uma institucionalização da agenda da regularização fundiária nos estados. Há uma estruturação organizacional. Só que tudo isso foi feito com esforço do orçamento público. E o orçamento público, ele não suporta sozinho as ações de regularização fundiária. Então, nós temos que passar, eu falei de inovação tecnológica, falei de inovação jurídica, mas nós temos que também inovar, criar novos mecanismos de financiamento da regularização fundiária. Sem esse financiamento, a gente vai continuar batendo num teto ali de limitação, não é só de investimento, mas de organização. Por quê? Porque não dá para eu ficar toda hora contratando PSS, Anderson. Não dá para toda hora eu estar renovando um PSS. Por quê? Porque eu tenho que olhar ali o Tribunal de Contas também que está em cima de mim. Você precisa ter um corpo técnico forte, consolidado, mas você precisa muito mais que isso. Você realmente, pelo anseio que a sociedade nos cobra, e cobra com direito, com verdade, a gente precisa, de fato, mudar a forma de gestão pública da regularização fundiária. Nós temos que ter novos mecanismos de financiamento. Então, assim, se os investidores nos cobram e cobram nossos governadores, nós temos aqui 9 exemplos de estados que já estão mostrando o resultado. Agora, como foi bem colocado, sem recurso, a gente não tem como escalar. Sem recurso, com recurso a gente já está fazendo isso, né, secretária Renata? Imagina o que a gente é capaz de fazer, de fato, com investimento em regularização fundiária integrado às outras ações, às outras agendas públicas tão importantes que nos permitam promover o desenvolvimento, mas com sustentabilidade da nossa região. Então é por isso que nós estamos aqui também. Não é só para falar da parte técnica. Como é que eu faço uma metodologia de gel que vai mais rápido, um cadastro que sai mais rápido?
mais eficiente. A gente também está aqui para pensar como nós vamos fazer, como nós vamos criar esse mecanismo de financiamento da regularização fundiária para o século XXI. E mudar essa única fonte de receita, que é o orçamento público, que a gente já demonstrou que não dá conta e, diante de outras agendas tão urgentes quanto, ele não está numa escala de prioridade. Solano, eu não, assim, na minha experiência, eu posso te falar desde 2007, eu nunca vi esse movimento voluntário de devolução. E também antes disso, nunca ouvi nenhum testemunho em relação a isso. O que os estados têm que fazer, como estão procurando fazer, é essa busca ativa das áreas que estão sobrepostas, áreas que faltam arrecadar, faltam matricular. Então, é uma busca, é uma inversão, na verdade. Onde eu me senti, onde eu tenho quase certeza que tem área do Estado, eu vou ter que ir lá e fazer uma busca ativa. Busca de áreas, por exemplo, que foram criados, ou projetos de assentamento, também unidades de conservação, e não foram devidamente arrecadados e matriculados pela União, e continuam ali, estão destinadas, mas o patrimônio fundiário continua ali, e aí o Estado também está fazendo esse levantamento, e a gente tem uma parceria muito importante, interessante, e inovadora com o próprio ICMBio nesse processo, que nos permite fazer essa arrecadação de terras, ICMBio e INCRA. Nós temos um trabalho que permite fazer essa busca ativa através do INCRA Belém, no caso, também o INCRA Marabá, com o nosso amigo Andrei, que também está aqui. Ou seja, a gente realmente tem que fazer essa busca ativa de reaver o patrimônio fundiário. É um processo que até um dos mecanismos de financiamento da regularização fundiária que eu falo, ele já foi implementado porque nós criamos a metodologia e conseguimos contratar uma empresa para poder fazer toda a parte técnica que o ITERPA precisa. Porque é um volume de trabalho muito grande. Você fazer a vetorização das glebas, você precisa fazer busca em cartório, porque você tem vários atores envolvidos ali, quando você vai falar sobre isso. Você tem um órgão de terras estadual, você tem um órgão de terras federal, você tem um cartório também envolvido nisso, Ou seja, você precisa fazer um combo de informações ali para você fazer ou uma arrecadação ou uma correção de gleba para ela deixar de ser federal e, na verdade, ela é do Estado. Enfim, é um panorama que hoje a gente já domina a metodologia. Agora a gente precisa de escala. A gente precisa de escala. Então, existe todo este processo em andamento, que é uma expertise do órgão, porém, a estrutura não nos permite avançar mais. De 1975 até 2018, o Estado conseguiu arrecadar aproximadamente 15 milhões de hectares. Agora, nesse período, a gente já conseguiu passar de 11 milhões de hectares. E ainda tem muita coisa para a gente identificar. E agora, até também dando uma notícia, complementando aqui a fala do professor Trecani, que nessa matéria é um dos grandes especialistas, dos nossos grandes incentivadores também, não é, professor? A gente já está fazendo o teste, subindo a nossa primeira gleba. 2, né? A gente já começou a fazer o teste para subir as nossas glebas, tanto para a obtenção do CCIR quanto a certificação do CIGEF. Tá? Então, quero agradecer aqui todo o apoio que o MDA tem dado para a gente nessa criação dessa metodologia, nesse teste. A equipe do INCRA também sempre disponível. E a gente vai avançando justamente para ter esse mapeamento que muitas das vezes o que mais dói é quando a pessoa passou um tempão lá esperando o processo sair do INCRA, vai chegar no momento e falar, não é no INCRA, é no ITERPA. Ou então, inverte. Não é no ITERPA. Depois de 10 anos, tem casos lá no ITERPA que eu tive que dar essa má notícia, Solano, infelizmente.
Infelizmente, a sua área não é do ITERPA, a sua área está com o INCRA ou a SPU. E é muito dolorido para quem esperou tanto tempo, né, que está com o cabelo grisalho já, esperando o título da sua terra. Então, são esses andamentos que o governo do estado do Pará está fazendo para justamente a gente ter esse domínio de informação e futuramente estar disponibilizando numa base pública esses dados referentes às glebas públicas do estado. Solano, hoje, uma faixa de 30%, mas a gente estima que chegue a 40%. Devido a essas correções todinhas, aquilo que não foi arrecadado, a gente tem aproximadamente essa estimativa. Alguém quer mais falar? Alguém quer? Passamos a palavra, então, para o nosso presidente, Dr. Bruno Connor. Bem, não existe almoço de graça, né? Então, eu fico muito feliz de ver agora quase, já são 6h07 da noite, e todo mundo aqui conversando, falando sobre regularização fundiária. Um dia eu estava com meu filho indo para o campo de futebol e eram mais ou menos 8h30 da noite. E eu falei para ele assim, e o WhatsApp lá bombando das equipes do ITERPA, em operação, né? E eu falei para ele, rapaz, eu achei que eu gostasse de regularização fundiária, mas esse povo gosta mais do que eu. Então, só pode ser, na verdade, uma paixão que nós temos dentro de um propósito maior que nós temos, que é esse trabalho fantástico, que é promover o serviço público de regularização fundiária. Então, a gente vê aqui tudo que foi falado, justamente sobre o mapeamento do caso de REURB, e aí eu via lá, eu escutava só a voz do Gabriel e do André ali, falando, sabe? É uma interação muito bacana. O pessoal falando também na mesa do Anderson sobre tecnologia, que a gente precisa realmente investir em tecnologia. A gente precisa, só voltando à questão lá da REURB, alinhar o discurso. A gente está aprendendo muita coisa. O André é uma referência para a gente. O trabalho que ele tem feito em Paraopebas, um trabalho de grande referência. E a gente tem se acolhido muito nessa experiência, porque justamente é isso que é importante. Não existe nada consolidado. É um processo de aprendizado. E é esse aprendizado também que a gente encontra na mesa quando a gente vai falar de tecnologia. Imagina, falar de tecnologia na parte fundiária. Era impossível, era um tabu que existia. Era impossível falar de inteligência, sonhar com inteligência artificial. Imaginem. E hoje a gente vê que é plenamente possível. E aí a gente associa justamente o que a Isa colocou sobre as integrações, os dados. Todo mundo aqui quer segurança documental, quer transparência. Isa, quando a gente começou assumiu a gestão no ITERPA, eu recebi um telefonema de um grande veículo de comunicação para me entrevistar. E eles perguntaram se tudo que a gente estava fazendo não ia incentivar a grilagem. Olha a pergunta que eu recebi. Eu falei que quem quer investir em grilagem não investe em tecnologia. Quem quer investir em grilagem não quer aprimoramento do serviço público. Deixa como está. Deixa no papel, naquele processo que extravia. Né? É muito simples. Deixa como está. E a gente não muda esse cenário. Então, eu não posso dar o spoiler, mas amanhã o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai trazer muita coisa bacana, muita coisa nova para 2025. O Moisés e o Vitor já me olharam ali, olha o que tu vais falar. Né? Não deixa, está combinado, secretário, pode deixar. Mas aí é muito nesse sentido que os estados mesmo e o governo federal estão pensando nessa integração, nesse compartilhamento de informações, porque a gente ganha velocidade. Porque da feita que eu estou vinculado ao CPF Lite, por exemplo, que não vai mais ser CPF Lite, é um outro nome agora,
que me fugiu a informação, eu paro de fazer aquela digitalização de documentos para juntar num processo de REURB, por exemplo. Que maravilha, né, dona Sônia? Que maravilha. Então, isso tudo acelera, dá segurança, e nós criamos um banco de dados único, cadastro único, onde nós todos vamos beber na mesma fonte, e isso vai repercutir diretamente lá na hora de fazer o registro de imóveis. Isso é segurança jurídica, isso é segurança da informação. E essa modelagem toda que a gente está fazendo, inclusive eu estava numa reunião há pouco, Reneval, falando justamente dessa relação da parceria pública e privada. De você juntar as atividades que hoje são vinculadas a uma atividade produtiva econômica para ajudar a regularizar, para justamente você impulsionar aquele negócio. Isso vai trazer realmente não só segurança jurídica, mas vai levar esse impulsionamento socioeconômico para aquela pessoa. Principalmente porque nós estamos, através deste grupo aqui, a construir as soluções fundiárias integradas, totalmente vinculadas às demais agendas que dependem de nós. Então, é com muita gratidão, que eu acho que é a única palavra que vem na minha cabeça, e que e mesmo assim não consigo fazer essa tradução do sentimento que eu tenho agora, né, de ver todos vocês aqui participando. A gente teve que mandar parar, viu? Falou, olha, para, porque senão o pessoal vai varar a noite aqui, vai levar a noite e vai continuar debatendo. E ainda vai levar o debate para daqui a pouco para o jantar, com certeza. Porque o povo vai gostar de falar de regularização fundiária. Mas isso aí é para mostrar o nosso comprometimento, o nosso compromisso com esse serviço público tão importante, que a gente dorme e acorda e não acaba esse assunto. Muito obrigado a todos, e aí nós vemos amanhã para mais discussão, mais debate sobre esse assunto que todos nós amamos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Bruno Cono. Nós gostaríamos de fazer a entrega simbólica da cartilha apresentada há pouco pela doutora Gabriela Saviano, que reúne as demandas, né, dos 9 estados. Estão sendo distribuídas nas mesas as cartilhas para todos. Bom dia a todos. Mais um dia. Bom dia, Soraya. Bom dia. Esse pessoal do CNS é firmeza. Meus amigos e amigas, mais um dia aqui nesse evento importante para todos nós. Saudar aqui a mesa, aqui o painel, o meu amigo Moisés, a Thaís, sempre bem-vinda, né? O Gustavo também, que já vai ganhar o crachá do ITERP, o Gustavo. Mas também vem as atribuições, né? Me deram um título do município. Falaram, pô, Bruno, tu dá tanto título que a gente vai te dar um título. Aí veio o pessoal de Moju, me deu um título de cidadão mojuense. Falei, pô, fiquei feliz, Moisés. Mas depois eu descobri que aumentava a minha responsabilidade com o município, né, Eduardo? Né? Para ser cidadão, né? Mas assim, meus amigos, eu vejo com muita alegria esse momento. E quando a gente vai falar de perspectivas, a partir do que foi colocado por todos os expositores, me veio uma palavra aqui, mas um termo, na verdade, que eu entendo que é a nova perspectiva da regularização fundiária. Na verdade, é o futuro da regularização fundiária, que é a profissionalização da regularização fundiária. A gente iniciou uma fase que nós realmente precisamos profissionalizar todo o trabalho de regularização fundiária. Não dá mais para fazer de qualquer jeito, porque quando foi feito de qualquer jeito, vêm os dados apresentados aqui pela doutora Alice, fora os dados que nós apresentamos ontem, ou seja, são produtos dessa falta de profissionalismo. E que é muito dos estados, e a gente demanda muito isso, Moisés, dessa nossa preocupação. Quando a gente vai ter que lidar, por exemplo,
E aí daí a importância da padronização de procedimentos, de métodos de análise também. Não é só de procedimentos. Métodos de análise. Por quê? O grande exemplo é a REURB. A gente não sabe como as prefeituras estão fazendo. E até eu já acrescento para o nosso próximo encontro, ter os representantes das prefeituras também, dos municípios estarem participando. Como a Thaís colocou, são parceiros diretos ali, são parceiros de muitos órgãos de terras, que nós fazemos as parcerias, né, para levar o serviço público, estendendo o braço dos órgãos de regularização fundiária. Porém, a gente vê muita inconsistência e isso é extremamente perigoso para alguma coisa que a gente pode estar criando novo caos para o futuro em cima dessas situações. Então, a gente precisa, de fato, como nós estamos aqui com especialistas em regularização fundiária, fazendo esse desenho, Moisés, porque, realmente, a regularização fundiária, de fato, ela entrou na pauta, a regularização fundiária, cada vez mais, vocês percebem ela presente nos debates, só que, como eu falei ontem, a gente deixa de falar da falta da regularização e começa a falar sobre, de fato, como a gente implementa as ações, a política pública de regularização fundiária. Agora, sem profissional não vai sair. Sem preparação de mão de obra também não vai sair. A gente vai continuar no mesmo local, talvez criando mais problemas ainda, porque vocês sabem que também a gente é impulsionado por uma agenda política. Só que a gente consegue fazer essa política pública de forma técnica, de forma organizada, em escala. Eu tive alguns casos que o governador me chamava assim, Bruno, como é que esse pessoal está entregando todo o título? Como é que essa prefeitura está entregando tanto título? Aí, doutor Fernando, eu falava assim para o governador, calma, governador. Calma. O senhor vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Que aí vinha depois o castelo de cartas desmoronando, porque não tinha consistência técnica e não tinha consistência jurídica no que está sendo feito. Estava sendo só feito politicagem. E a gente não precisa transformar o nosso trabalho profissional. A gente tem várias experiências aqui mostrando que, de fato, é possível ser feito com técnica, com segurança, com eficiência, com parceria, todo esse trabalho de regularização fundiária. Olha o trabalho que o MDA está fazendo, olha o trabalho que o CNJ está fazendo. Para quem é gestor do órgão de terras, e aqui eu acho que o Anderson não me deixa mentir, a gente vê com muita alegria um trabalho desse. Porque também dá segurança para a gente. A função do CNJ hoje tem sido fundamental para criar essas pontes institucionais que a gente precisa. E através do consórcio, saudar aqui a Vanessa, a gente percebeu que a gente conseguiu essa ponte de acesso ao CNJ para estar dialogando, para estar conversando, de poder ser ouvido, porque é muito importante escutar os órgãos de terras também, dos estados. Porque no final, nós que vamos estar naquela operação, juntamente com os cartórios, trabalhando nesse processo. Como eu falo, eu não sou contra, até porque eu tenho um professor aqui do meu lado, não é que eu não seja contra a teoria, mas a teoria aplicada. Teoria aplicada à prática. E é isso que a gente vai continuar defendendo via consórcio. O que funciona na prática e que garante o direito do cidadão à regularização fundiária. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso principal alvo quando os 9 estados sentam para poder estar dialogando sobre isso. Agora, de fato, a gente precisa estar trabalhando essa formação de uma nova mão de obra, porque nós concorremos, por exemplo, com as secretarias de meio ambiente. E cadê a mão de obra depois para executar a política pública de regularização fundiária? Então, uma das pautas do consórcio também é provocar o Ministério da Educação para a criação de cursos voltados para a regularização fundiária. A gente já está enxergando esse problema lá na frente, a gente já está sentindo esse problema lá na frente.
que é o problema da educação no Brasil, que a gente está procurando justamente vencer e criar novas oportunidades de ocupação e renda para os nossos jovens também. Vejam bem, toda vez que nós fazemos alguma mudança no ITERPA, que a gente abre a possibilidade de promover regularização fundiária, a gente também está estimulando o mercado de trabalho. O mercado de trabalho para a área de tecnologia, estimulando o mercado da área de agronomia, de georreferenciamento, de cadastro. Quantas pessoas a gente não consegue colocar, Moisés, movimentando esse mercado? Só que a gente precisa estar preparado, até para dizer como nós queremos esse trabalho. Eu recebo mensagens agradecendo, porque aquele agrônomo que não tinha mais oportunidade está conseguindo fazer o georreferenciamento, está conseguindo fazer uma vistoria, recebendo por aquilo. Por quê? Porque hoje o órgão de terras responde à demanda. Afinal, quem quer contratar ele se o órgão de terra não resolve o problema fundiário? Para que um produtor rural, um agricultor familiar, contrataria um profissional, doutor Max? Se não tivesse uma resposta do órgão, para quê eu vou atrás disso? E a gente aqui, eu aproveitei para falar com o doutor Max. O doutor Max representa o Senar, a Federação da Agricultura, numa parceria também que nós temos com a Federação, para utilizar os técnicos do Senar para ajudar a fazer os trabalhos de regularização fundiária, juntamente com os técnicos do Senar, para a agricultura familiar. Leve nosso abraço lá ao nosso presidente, amigo, doutor Carlos Xavier. Então, meus amigos, o nosso olhar hoje é justamente para esse termo. E eu gostaria muito que vocês levassem, deixassem guardadinhos no seu coração, na sua cabeça, da importância e do momento que nós chegamos, que é de profissionalizar e valorizar o profissional da regularização fundiária no nosso país, porque se tiver que ter título na ponta, é esse profissional que vai ter que estar acompanhando do diagnóstico fundiário ao registro de imóveis. Daí porque nós defendemos lá e já pedimos e fomos acatados pelo Moisés, lá pela equipe do MDA, de uma assistência técnica para a regularização fundiária, que vai ser a segunda fase, acredito, de uma ideia já inovadora que já houve com o Pronaf e regularização fundiária, que entrega o GEL, Gustavo. Já é fantástico. Já mostra o reposicionamento da regularização fundiária na agenda do governo. Mas a gente precisa avançar para que a gente possa garantir que não seja apenas o GEL, mas seja todo o processo de regularização fundiária, aquele agricultor familiar sendo acompanhado até o registro de imóveis. Então, meus amigos, vamos profissionalizar a regularização fundiária cada vez mais, porque ela é necessária e aqui a gente está num melhor ambiente para tornar essa vontade e essa necessidade de forma concreta. Obrigado a todos, um bom dia. Do nosso serviço público de regularização fundiária. Saudar a todos aqui presentes no painel. Como vai ser agora bem rígido, né? Eu peço desculpas, tá? Mas aí eu saúdo a todos na pessoa da doutora Moema Belusso. Obrigado, Moema, a Noreg parceira, juntamente com a ONR, enfrentando de forma corajosa esses desafios. Certo, doutor Fernando? Então, vamos lá. É assim que a gente recebeu o ITERPA. Praticamente dessa forma. Então, qual é o resultado que você tem se você não está estruturado para prestar um serviço público? Qual será o resultado? E foi isso que nós passamos por décadas. Então, toda gestão que entrava, toda gestão que saía, não inovava, não estruturava. Então, lembra que eu falei ontem dos 12 eixos estratégicos da estruturação da política pública do Estado do Pará? Então, ontem enfatizei o item 4, que diz justamente sobre a inovação e desenvolvimento de tecnologia fundiária. Eu estou enfatizando isso para mostrar que está tudo integrado e coordenado. Não basta fazer apenas uma ação isolada, 2, 3 ações. Se todos os órgãos de terras pegarem aqui as suas pautas, as suas estratégias,
todas vão partir da mesma premissa, que você tem ações em conjunto e coordenadas com sinergia para poder encontrar esse caminho para melhor eficiência do serviço público de regularização fundiária. Tá? E aqui no Pará, nós desenvolvemos o SICARF, e a premissa do SICARF é, não é um software de prateleira, não é um software que nós vamos comprar no mercado e nós vamos ter que nos adaptar a eles. Até porque a regularização fundiária ainda é muito novo. As soluções da regularização fundiária são muito novas. Então, nós pegamos a expertise dos nossos técnicos do Instituto de Terras do Pará e passamos a desenvolver um sistema. Essa foi a lógica. Foi respeitar e valorizar o conhecimento de quem, de fato, conhece sobre regularização fundiária. Então, não bastava ter apenas uma fábrica de software. Eu precisava do conhecimento, precisava da experiência de quem está lá na ponta, fazendo, no sol a sol, no dia a dia, a regularização fundiária. Então, passamos a fazer o desenvolvimento dessa ferramenta, que ela não é de hoje, ela foi impulsionada a partir de 2019. Eu vejo aqui o Hilton balançando a cabeça, né? Sorrindo, porque o que já chorou esse aí para desenvolver o SICARF. Né? E qual é a modelagem dele? Procura ter inovação em tecnologia, filtros, aplicação de vários filtros de base, mas para isso você precisa organizar os seus dados fundiários. Não adianta você chegar e colocar uma ferramenta se você não organizar seus dados, se você não parametrizar seus dados. Né? Você tem a busca justamente de um modelo de gestão eficiente, integrável, evolutiva, replicável, e hoje a gente trabalha já com ferramentas de inteligência artificial dentro do SICARF, que é eles querem chamar de coninho, mas eu não estou deixando. Né? Então, o SICARF não é o que está na tua tela, apenas é o que está na tua tela. É o que está por detrás da tua tela. E é esse aqui que é a nossa estrutura. Lembra, olha só, teu celular, você tem uma estrutura ali. E você tem uma série de aplicativos desenvolvidos para dar mais funcionalidade ao teu celular. Já pensou teu celular hoje sem um Instagram? Não, ninguém consegue nem imaginar. Né? Sem um WhatsApp, muito menos ainda. Então, é assim que é a lógica do SICARF. Eu tenho uma estrutura tecnológica base, que eu tenho vários aplicativos, que vão de gerenciamento de processos, vão de análises automatizadas, vão de cadastros que cruzam informações para a gente poder chegar numa solidez de informações fundiárias. Né? E aí eu trouxe isso aqui só para a gente entender rapidamente, né, todo esse processo. Como era feito o processo de regularização fundiária. Essa foto aí é de 1978, ou seja, a regulação foi feita na coxa mesmo. Mas isso aqui era a mesma metodologia que o ITERPA utilizava até aproximadamente 2021. Era o mesmo método, que era papel, prancheta e caneta. Papel, prancheta e caneta. Quando a gente começa a evoluir, começa a levar o cadastro eletrônico para o campo, né, fazendo as mobilizações, levando o cadastro, fazendo as vistorias através de aplicativo próprio, justamente para a gente ter todo o processo de regularização, todo o caminho do processo de regularização, todos os dados do processo de regularização, até para depois nós podemos fazer o processo de auditagem, disponibilizar para os órgãos de fiscalização, o nosso conhecido georreferenciamento também, né, que realmente a gente precisa debater sobre as evoluções tecnológicas para o georreferenciamento. Não dá mais para usar as metodologias que existem. Claro que existem outros equipamentos. Eu postei essa primeira foto aqui, Vitor, eu segurando o marco. A pessoa começou a vir no meu Instagram, assim, falando, mas dá para fazer com não sei o quê, dá para usar ferro galvanizado. Eu falei, eu sei que dá para fazer.
Mas isso aqui, na verdade, foi uma demonstração que a gente ainda está no período paleolítico da demarcação de terras. E a gente precisa, eu estou imaginando a dor que a presidente Gabriela sente, né, para a gente fazer uma operação de regularização fundiária. Porque ontem, eu acho que foi o Anderson que falou que tem que levar a cavalo, né, tem que, né, transportar os marcos. Aqui eu tenho foto da nossa equipe carregando nos búfalos. Búfalo puxando a carroça cheia de marco de gel. Então a gente já tem tecnologia, e aí eu faço essa provocação, de fato, para a gente debater a aplicação de novas tecnologias para demarcação por georreferenciamento das áreas. Algo mais humano. Porque os técnicos que estão aqui participando, eu sei o que eles passam lá para estar fazendo implantação de marco, coletando coordenada, ponto. Deus o livre se o ponto flutuar. Eu acho que é o maior terror, né? Quando o ponto flutua. Porque vai ter que voltar no local. Então, a gente precisa fazer esse processo de fato, tecnológico, que vai humanizar também a demarcação de terras. Tá? As análises todas feitas automatizadas, o ITERPA, na época, cada técnico fazia o seu próprio layout, cada técnico colocava a informação que entendia dentro do seu processo de aprendizado. Então, imaginem, sem a padronização. Então, nós trabalhamos desde a parte de layout. Já pensou todo técnico fazendo o seu próprio layout? De pouquinho em pouquinho, essa demora gera o atraso do processo de regularização fundiária. Então, nós fizemos todo o trabalho de análises automatizadas, estabelecemos quais eram os filtros que teriam que ser aplicados. Fizemos também as camadas de bloqueio, ou seja, onde não é para regularizar, não vai regularizar. Você cria a camada de bloqueio, por exemplo, áreas federais. Então, quando a pessoa entra com pedido de regularização fundiária dentro de uma área que ela trisca num território indígena, por exemplo, o processo automaticamente já acusa, o sistema já acusa, e é gerado já o parecer automatizado lá de indeferimento. Olavo, até num evento que eu apresentei isso, o Ministério Público até falou assim para mim, poxa, mas tu não vai dar nenhum contraditório, né, para a pessoa, de repente, fazer a correção? Eu falei que neste momento não. Porque se aparece uma pontinha lá de regularização ou de possibilidade, a gente vai entrar num processo, na verdade, hoje, de calibrar o sistema para ter essas novas frentes de correção. Mas eu estou mostrando para vocês porque dá para fazer. Isso aqui ajuda muito a combater a grilagem de terras, ajuda muito a combater a especulação em terras que não podem ser regularizadas. Porque no ITERPA era o protocolo, como a maioria de vocês, era o protocolo que servia como meio de grilagem de terras, porque até analisar a área, até chegar o momento da cartografia, que a análise da área ia te dizer que aquela área não pode ser regularizada, o grileiro já vendeu 3 vezes, já entraram na área, já desmataram, e fica o prejuízo para todos nós. Então, é um filtro que a gente vê com muitos bons olhos, porque dá até o percentual de quanto está entrando dentro de uma área que não pode ser regularizada. Segurança jurídica documental também, né? Todos os títulos com QR Code de autenticidade, porque às vezes a gente emitia um título, aí o cartório, com toda a razão, mandava um ofício para a gente perguntando, era tão inacreditável sair um título que eles pediam, realmente saiu esse título aqui, isso aqui é de verdade, está valendo, mas é fato, né? Então, para ajudar nessa parceria com os cartórios, falou, não, bate aí o QR Code, se der tudo certo, está passando. E com todos os dados que você pode extrair através também do QR Code da planta, do memorial, do gel, assinatura digital com certificação, né? Que agora é um grande trabalho para todos nós, né, Rodrigo? Porque já pensou, tu chega lá com 300, 400, 500 títulos para o teu governador assinar, ele vai te olhar assim e falar, pô, cara, vou passar o dia inteiro assinando o título. Não que eles não gostem, eles gostam, mas já não comporta mais no nosso dia a dia você ter que estar assinando o título
Eu conto até uma história que uma vez eu cheguei lá com o governador, aí nós levamos 350 títulos. No dia da entrega, ele falou assim, Bruno, eu assinei muito mais, tem mais de 350. Eu falei, governador, é porque tem a primeira e a segunda via, o senhor tem que assinar as duas. Imaginem. Né? Então, não comporta mais isso. Então, tudo isso demora, esse pouquinho em pouquinho, que gera esse grande atraso, a baixa eficiência da regularização fundiária. Então, resumidamente, a gente tem isso aqui. Quando a gente vai sair para uma operação, a gente faz o diagnóstico, a mobilização social, como eu mostrei para vocês, o cadastro, geo e vistoria, e sobe tudo no próprio campo, lá com nossos técnicos na ponta, para o SICARF. E aí ele é feito o processamento dele em nuvem, e depois o título sai na ponta. E agora a gente está nesse processo de parceria com a ONR, com a Noreg, com o CNJ, para justamente já ter essa saída com o título registrado, com todas essas informações. E do mesmo lado, com as APIs com o governo federal, para garantir o CCIR, o CIGEF e todos os outros documentos cadastrais necessários para o registro de imóveis. Tá? Tudo gerenciado por nossos especialistas em regularização fundiária. Por isso que eu falo para vocês, falei há pouco para vocês, a importância de nós qualificarmos e termos profissionais especializados em regularização fundiária. Então, em termos de números, nós tínhamos uma média de prazo de 8 anos para sair um título de terras. Por isso que o cartório, a doutora Moema, perguntava para a gente, né? Quando saía um título, né? 8 anos quando saía o título. Quando saía. Hoje, o prazo de uma regularização onerosa, ou seja, da compra, da venda de terras, ele está numa média de 192 dias. Média. Porque você tem um processo bem mais complexo, você tem editais de publicação para serem feitos também, prazos. Agora, quando se trata de um processo que saiu uma equipe do ITERPA para atender a agricultura familiar, que vão receber títulos não onerosos, ou seja, doação, a gente já consegue chegar a 10 dias para ter o processo todo concluído. Cadastro, vistoria, gel, processamento da informação e emissão do título. É totalmente possível ser feito. Tá? Média de produção por equipe. Hoje, quando sai uma equipe do ITERPA, nós conseguimos fazer 400 processos. Vocês sabem por quanto começou em 2019? Eram 18. 18 processos em um mês. E a gente já alcançou os 400. Eu sempre dou aquela forçada, a doutora Soraya fala, pelo amor de Deus, presidente, não venha mudar a meta, pelo amor de Deus. Né? Fico naquela agonia, mas a gente sabe que dá para puxar. Média de produção por mês, 1.144 títulos, e um aumento de produtividade de mais de 600%. Tá? Daí os números obtidos pelo próprio SICARF, aquele númerozinho menor, aquele ali menor, é o número de títulos 13.735, da meta dos 15 mil que nós estabelecemos hoje. Então, olha, galera, bora correr lá que está acabando o ano, né? Títulos emitidos nos últimos 30 dias, 1.355, mostrando que está mais ou menos na média que eu coloquei há pouco para vocês. E nos últimos 7 dias, 897 títulos. Tá? O SICARF foi compartilhado com o governo federal também, nesse processo de transferência de conhecimento e de experiências. E a nossa ideia é justamente modernizar, tornar o serviço eficiente, porém com segurança da informação. Tá? Os próximos passos, integração com o governo federal, no SINARF, CPF Light, CCIR, CIGEF, integração com a ONR e a Noreg, registro eletrônico e automatizado. Não é só mandar para a ONR, mas a ONR poder consumir esses dados também, tá? Para a gente poder fazer o registro eletrônico. Módulo de gerenciamento de conflitos e o módulo de arrecadação e destinação de terras públicas. É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar apresentando o trabalho do ITERPA. Agradeço a todos os nossos colaboradores que estão aqui presentes, porque é produto do trabalho de todos vocês, a expertise e o conhecimento de vocês. Obrigado a todos. Pessoal, o Bruno não sabe,
mas nós temos uma surpresa para ele aqui. Né? Várias pessoas falaram da importância desse ato, desse momento, de ser uma nova fase, de ser um novo momento de diálogo entre os vários órgãos. Nós, nesse quase segundo ano do governo, nós estamos chegando aqui nesse momento com muitas coisas em construções, muitas agendas sendo feitas, mesmo com poucos recursos, né? E nós queríamos fazer uma homenagem aqui para o Bruno, que nós avaliamos que a gente está conseguindo chegar nesse momento graças ao apoio e o avanço, né, e o suporte que o Bruno nos deu. Né? Quando eu falei com ele, nós falamos sobre o Sicarf, eu falei para ele, Bruno, o que vocês têm aí é uma peça preciosa, foram anos de desenvolvimento, alguns milhões de reais tendo investidos, né, e você disponibilizaria ele para nós poder customizar, pensar para os estados, ele na hora, né, do espírito público falou, não, pode ver o que precisa, a gente está junto, ele quer ver a coisa avançar. Eu fiz uma brincadeira, falei, tem a discussão na Amazônia da castanha, né, que a castanha era do Pará, agora era do Brasil, né, nós íamos levar o Sicarf para o Brasil, mas nós ia garantir, dizer que o Sicarf é do Pará, foi desenvolvido no Pará, e a gente quer entregar para você aqui uma placa, homenagem do MDA, pela importante contribuição que você deu para o avanço da governança fundiária no Brasil. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o Bruno. A homenagem a Bruno, não sei falar o teu sobrenome, Cono Ramos, em reconhecimento à sua estimável contribuição às políticas de governança de terra e regularização fundiária no território nacional, promovendo justiça social, sustentabilidade e acesso à terra para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. Uma homenagem do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 10 de dezembro de 2024. Obrigado, Ban. Vamos bater uma foto? Eu tenho uma poesia para ler, hein? Mas vou tirar a primeira foto. O pessoal do MDA, por gentileza, pode se juntar no nosso dispositivo para fazer o registro oficial. Aí, portanto, os registros, nesse momento surpresa de homenagem ao presidente Bruno Cono, presidente do ITERPA. Já que a gente já atrasou mesmo o almoço, e esse reconhecimento, Moisés, na verdade, eu não teria conseguido se eu não tivesse um grande time. Então, na verdade, eu recebo, mas eu recebo em nome do meu time, do Instituto de Terras do Pará, servidores altamente comprometidos, amigos. Muito do resultado do Sicarf veio no período de pandemia, que a gente realmente se debruçou sobre essa solução. Então, eu queria que também eles compartilhassem esse momento aqui comigo, tirando essa foto junto com a equipe do MDA, por favor. Aê, senhor! Esse é o ambiente que a gente tem aqui da regularização fundiária, né? A gente vai cada vez mais amadurecendo, evoluindo, dialogando, sempre incentivando o diálogo. Bem, boa tarde. Lembra que eu prometi que eu só ia falar aquela última vez, né? Então, deixei vocês depois à vontade para conversar, dialogar, debater. E, enquanto a Shirley falava, a primeira coisa que ela disse, assim, quando eles... O Vitor, cadê o Vitor? O Vitor, eu tenho uma proposta aí, tá? Tu topa? O que eu escrevi? Bora que eu boro, né? Bora que eu boro, né? Porque eu acho que... Eu entendo, eu tenho... Nesses 6 anos de gestão, eu entendo o quanto fez falta para a gente ter o apoio do governo federal. E aí a gente pede tanto que quando Deus abençoa, não tem como falar não. Eu vejo como uma grande oportunidade. E é na marra, gente, é na garra, é na raça. Tudo que nós fizemos e continuaremos a fazer
tem que ter esse espírito de raça, tem que ter esse espírito de vontade. Pode ver no nosso dia a dia nos órgãos fundiários. Ninguém, é porque a gente normaliza, Marcelo, né, o nosso dia a dia, mas é hiper complexo o que a gente enfrenta, o que a gente trata, o que a gente pensa, o que a gente concilia. Então, tem todo esse esforço para quê? Um dia eu ia voltando lá de Juruti, lá já quase na fronteira com o Amazonas, e depois de uma entrega de títulos. E um deputado falou assim, nossa, Bruno, é só gente idosa, né? A maioria é gente idosa. Eu falei, deputado, sabe por quê? Porque quando eles chegaram lá, eles tinham 30 anos, tinham seus 25 anos, eles estavam esperando todo esse tempo para receber o documento da terra deles. Exatamente, Marcelo. Exatamente. Então, não sei se vocês se lembram que eu coloquei uma frase, né? Quem faz a mesma coisa do mesmo jeito tem o mesmo resultado. Então, eu acho que é muito desse produto que a gente está fazendo aqui. A gente, de fato, por mais que seja, entendo que é piegas, mas eu até digo que as frases piegas são as mais verdadeiras, Isa. A gente está buscando justamente fazer diferente para encontrar resultados diferentes. Então, quando a gente vem para um evento desse e eu vejo a informação que determinado órgão de terras, ou vejo, eu estava falando com o Gustavo, cadê o Gustavo? Né? Falei, cara, toda vez que tu entrega está numa atividade entregando o título lá na Bahia, eu estou vibrando aqui, eu estou, porra, bacana, olha, o Gustavo tá, porque não é fácil, eu sei, eu estou nesse local, eu acompanho, para chegar nesse resultado, teve estratégia, teve decisão, teve estratégia, teve suor, lágrima, para estar nesse momento. E da feita que a gente pisa num terreno, pisa no lote de uma pessoa, ela passa a confiar totalmente naquele sonho. Pessoas que não têm nem identidade. Então, regularização fundiária é um processo de inclusão social. E o Brasil precisa entender isso. Regularização fundiária é um processo de exercício da cidadania. Porque quantas vezes, né, Gleice, a gente chega lá e as pessoas não têm nenhum documento de identidade. Só que a gente não vai perder esse lote, Shirley. A gente não vai perder esse título. A gente não vai deixar essa pessoa perder a oportunidade de estar recebendo o documento dela, o documento da terra. Principalmente essas pessoas que nunca receberam nada, Gabriela, nossa presidente do Acre. E chega justamente o título da terra, realmente é inacreditável. Não tenho nem o documento. Né? Então a gente tem que fazer o Brasil entender, e é isso que nós estamos fazendo, que primeiro, é sim possível ter regularização fundiária no nosso país. Primeiro ponto. Quebrar esse estigma, essa mentalidade, essa crença limitante que não, é impossível, não tem condições, é um caos que não tem jeito, é babilônico. Não. Então, aqui as provas reais, tanto do governo federal, quanto dos estados, que é possível nós executarmos essa política pública, repito, com modernidade, com segurança, com transparência e com eficiência. É possível. Então, a quebra de mentalidade é o que nós vivemos hoje no nosso país. E associando a todas as demais agendas. Ou seja, não se para na regularização fundiária. A gente tem que dar seguimento à política pública através de assistência técnica, conciliando com o trabalho voltado para a agrofloresta, né, fazendo o aproveitamento de fato das potencialidades que todo mundo clama e fala para todos os cantos do país das nossas potências. Mas o primeiro trabalho, depois de mais de 500 anos de história, quem está fazendo somos nós aqui. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por cada um respeito muito grande pela dedicação, respeito muito grande porque, para assumir um cargo desses, e essa missão que nós temos, a gente tem que ter uma palavra assim que eu falo sempre para a minha equipe, ter disponibilidade.
Se você não tiver disponibilidade, não assume. Porque não tem hora, não tem dia, só tem comprometimento. E aí a gente tem que agradecer as nossas famílias. Né? Nossas famílias, até rir, né? É difícil a gente conciliar. É esposa, marido, filhos, mãe, sogra. Alguém falou sogra. A sogra, né? A sogra. Né? Só tá vendo, sogra? É difícil o trabalho da doutora Gabriela. Mas isso que a gente tem que valorizar. É isso que a gente tem que falar. A gente estava conversando, né, amigo, na hora do almoço. E a minha mãe, um dia, lá no quarto, fazendo o crochêzinho dela, deitando, e eu balançando na rede lá, ela perguntou: Bruno, afinal, o que tu fazes? Eu sei que tu trabalha no Iterpa, mas o que tu fazes? Fica para cima e para baixo, aí não sei o quê. Né? E eu falei: mãe, a gente ajuda, a gente está buscando resolver um problema que começou desde Pedro Álvares Cabral. Não é verdade? Né? Mas olha o exemplo que a gente está dando. Por quê? Porque chegou a nossa vez, somos nós que vamos resolver. Isso é uma grande oportunidade, é isso que a gente tem que entender, que é uma grande oportunidade de fazermos, de fato, a diferença. O Júlio, que esteve aqui hoje presente, de manhã, meu filho, ele falou o seguinte, uma vez, está no período de escolher o curso, né? E claro que ele escolheu direito, né? Vou escolher outra coisa, né? Eu dei opção para ele, né? Ou direito ou medicina, o que tu queres? Ele falou: não, papai, vou fazer direito, né? E ele falou o seguinte, chegou um dia em casa, depois das conversas com ele, ele falou assim: papai, quero fazer uma coisa que faça diferença. Olha que coisa bacana. E eu posso dar uma centena de exemplos aqui de pessoas que fazem a diferença. Faz a diferença na vida das pessoas, dá acolhimento para as pessoas, cuida das pessoas e garante um sonho para as pessoas. O sonho dessas pessoas passou a ter cara, passou a ter documento. Então, na verdade, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, recepcionando vocês. Falei para o Vitor, falei para a Shirley que eu só faria o evento, para o Sérgio ali, que ele já está no tradutor paraense toda hora. Falei o seguinte: eu não vou sozinho. Se vocês vierem comigo, eu tenho certeza que os 9 estados vão topar. Porque eu já conheço esses 9 representantes dos estados, e eles são jogo duro, são corajosos demais, porque não é fácil. Aí quando falaram que vinham nacional, aí eu falei: nacional tem um Gustavo, tem o Rodrigo, e todos os demais que são todos muito bem-vindos nesse nosso ambiente. Porque tem que, de fato, ter coragem para fazer o que a gente está fazendo pelo nosso país, pelas pessoas. E aí, quando chegar mais ou menos daqui a uns 30 anos, a gente vai ter noção do que nós estamos fazendo hoje aqui, neste evento. O que nós fortalecemos e passamos a pavimentar para a história da regularização fundiária do Brasil. O que a gente está fazendo hoje, pessoal, é construindo a estrada do futuro da regularização fundiária do país. A gente está construindo justamente o início da nova história da regularização fundiária do país. Dá trabalho? Dá. É difícil? É, mas a gente já provou que não é impossível. E cada vez mais a gente vai se fortalecer. Quando a gente traz a proposta aqui do fortalecimento do consórcio do Nordeste, que é fundamental, né? Quando traz a proposta da associação, é fundamental também, porque é só assim que nós vamos ser chamados, enxergados e assumir o protagonismo. É através do coletivo e não através do individual. O individual não funciona. Alguém da equipe, eu quero saber se tem alguma equipe que regulariza a terra sozinho. Não. E é o mesmo movimento que a gente tem que fazer em relação à nossa representatividade e ao nosso protagonismo nesse processo. Um protagonismo liderado, Marcelo, pelos técnicos,
Eu defendo muito isso, cara. Por quê? É a solução técnica de quem está na ponta, de quem trata todo dia a regularização fundiária, que a gente vai conseguir e consegue ter esses resultados. E uma das coisas que eu quero sugerir para vocês aqui, claro, além de agradecer todos os nossos apoiadores, também chamei para a missão IPAM, também pedi para que a GIZ colaborasse, o Fundo Vale. Márcia, muito obrigado. Eu espero que você saia como representante, inclusive, da iniciativa privada, para entender o contexto que vive hoje a regularização fundiária do Brasil, o nosso esforço para reescrever essa história, a dedicação e a decisão política dos nossos governadores em relação a isso. Tá? Também a Universidade Federal do Espírito Santo e a Fundação também, muito obrigado por todo o apoio. Ao NORAD também, obrigado. E o que a gente precisa fazer agora é escrever mais. A gente precisa agora botar muita coisa que a gente falou aqui no papel. Por que eu falo isso para vocês? Porque não adianta gente que não tem legitimidade estar escrevendo sobre regularização fundiária. Não adianta alguém escrever dentro de um gabinete e não entende que existem pessoas sob as copas das árvores. Que não basta uma análise cartográfica para falar sobre regularização fundiária. Não basta digitalizar processos para resolver o problema da regularização fundiária. Quem dera, né, Isa, que fosse apenas e tão somente isso. Por isso, eu quero agradecer aqui ao Fundo Vale também, porque o Fundo Vale, ele nos ajudou a escrever um artigo para colocar na revista da Universidade de Stanford, que nós vamos fazer a distribuição aqui. Nós temos só 30 exemplares, tá? 30 exemplares. Tá? Vamos distribuir para todos os representantes dos órgãos de terra do Estado. E aí, demais, a gente faz um sorteio, né? Está vendo a situação complicada que tu me deixaste agora? Mas a gente compartilha também um artigo em PDF. Mas o que eu estou querendo falar aqui para vocês? Que a gente precisa falar, a gente precisa dizer, a gente precisa mostrar que quem entende de regularização fundiária somos nós. É a opinião de quem trabalha com a regularização fundiária e não de quem acha o que é regularização fundiária. E a gente tem esse espaço, nós conquistamos esse espaço e cada vez mais nós vamos avançar nesse espaço para que as soluções não sejam soluções ideológicas, não sejam soluções de achismos, sejam soluções produzidas por nós, técnicos, especialistas em regularização fundiária. Então, por isso que a gente fez esse evento, que é voltado para a equipe técnica, para a equipe que constrói a política pública e não só constrói, mas executa a política pública. Então, eu estou extremamente feliz, extremamente agradecido a Deus, porque nos meus melhores sonhos eu nunca imaginei que isso poderia estar acontecendo, mas se está acontecendo porque Deus nos deu a visão de juntar um bando de doido, né? Eu falei, não, vamos fazer, vamos. E olha o que aconteceu aqui. E aí, a gente fica mais corajoso, Sérgio, né? Para já pensar no segundo encontro, com mais atores participando, com mais maturidade e guiados pela nossa Carta de Belém, para a gente começar a construir e pavimentar esse caminho, que ainda tem muito a ser percorrido, mas vão lembrar do nosso primeiro encontro que aconteceu aqui em Belém, entre todos nós. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem vindo à nossa cidade, e daqui a pouco tem carimbó, né, tem um passeio, vamos celebrar, porque também nós temos que comemorar esse momento único, disruptivo, como falou a doutora Moema Belusso hoje de manhã, e, acima de tudo, de festejar que existe, sim, um caminho, um céu azul para a regularização fundiária do nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. Obrigada.